Com a mesma matéria-prima, o urânio 235, uma ogiva requer o urânio em um grau de pureza de quase 90%. Esta cordilheira, ao norte de Moab, em Utah, teve um papel singular na história da mineração de urânio. Quando a União Soviética chocou o Ocidente detonando sua primeira bomba atômica em 1949, o medo da Guerra Fria aumentou. Em Washington, a Comissão de Energia Atômica decidiu convocar a ajuda civil para construir a reserva de urânio do país. A comissão estabeleceu um preço base para o minério de urânio e ofereceu um bônus de $10 mil para o material de melhor qualidade. Utah ficou conhecido por seus depósitos do metal e uma multidão seguiu para lá. Qualquer um com coragem, visão e sorte tinha chance para fazer fortuna. Mas poucos contavam com essas qualidades em maior profusão que um geólogo desempregado do Texas chamado Charlie Steen. Charlie hitchhiked down Highway 191 and walk in here for 3 days at a time. He'd pack all of his food and water. And then he wandered all through the hills and the canyons around here looking for his idea of what would be favorable areas for the discovery of uranium. Em 1952, Charlie fez uma descoberta no Planalto que chamou de Mi-vida. And he had to borrow a friend's Geiger counter to actually discover that, yes, it was uranium ore. Charlie Steen descobriu o maior depósito de urânio dos Estados Unidos. Logo, um túnel foi feito para explorar a jazida. A notícia atraiu milhares de pessoas ao local. There were all kinds of magazine articles about come down and get rich, you know, buy this Geiger counter, it's guaranteed to find you something. It's just like the gold rush. There was a lot of hype and misinformation. There's legends, you know, stories of people renting small planes and throwing claim stakes out of the planes to try to cover as much ground as they could and tie up as much as they could. The Salt Lake Stock Exchange went wild. It was selling penny ante stock in order to develop the mines to get them going. Praticamente da noite para o dia, Moab passou de uma aldeia tranquila de 1.200 habitantes para uma cidade de 5.000. Todos sonhando com a riqueza, poucos conseguiram alcançá-la. I was like some others, just going along and checking every rock that might look like I have ore in it. Sometimes you'd get excited and sometimes you wouldn't, because there's a lot of different rocks that do have radiation. Com o tempo, a Comissão de Energia Atômica acabou com os subsídios para mineradores particulares. O mercado do urânio se estabilizou e, como todas as corridas, a grande explosão de Utah terminou em queda livre. Mas Moab jamais seria a mesma. Moab was the first place in Utah that had liquor by the drink. It changed the culture, it changed the economy, it made a much more diverse culture here. It had a huge impact on Moab. Hoje, o alto custo do petróleo renovou o interesse na energia nuclear para fins pacíficos. Os Estados Unidos devem autorizar a construção da primeira usina nuclear em 30 anos. Os mineradores estão voltando às colinas perto de Moab, na esperança de que o urânio irá enriquecê-los. O urânio tem um papel-chave na vida do século XXI. Os vastos projetos arquitetônicos que ajudaram a definir o século XX só foram possíveis graças ao metal ferro e sua liga de aço. Nós vivemos em um mundo de aço, cuja combinação de força e flexibilidade faz a moldura ideal para grandes estruturas modernas. O aço, mais forte e mais maleável que o ferro, é simplesmente o próprio ferro com menos de 1% de carbono. O número atômico do ferro é 26. Hoje, a produção de metal é dominada pelas recém-descobertas ligas de aço, aços misturados com uma variedade de metais pesados. Today,
Approximately 20% of the steel that goes into a typical car wasn't even produced 10 years ago. By 2010, that number is expected to increase to probably about 50%, which shows how rapidly the materials are changing in automobiles. Estas fornalhas da Mittal Steel, perto de Chicago, lembram muito as fábricas de aço do século passado. Nos estágios básicos de produção, refinar, derreter e fundir são quase os mesmos processos. Porém, aqui até uma dúzia de outros metais é adicionada ao aço derretido em quantidades precisas em uma receita guardada a 7 chaves. Quantidades mínimas de minerais selecionados, às vezes tão baixas quanto uma parte em 5.000, podem alterar as propriedades do produto final. Ligas de aço de alta resistência compõem as carrocerias seguras dos carros. Blindagens de liga especial envolvem embarcações, protegendo-as contra a corrosão da água do mar e o impacto de torpedos. Essas chamadas superligas tornaram o aço mais valioso que nunca. Mas antes de nossa era moderna do aço, outros metais pesados tiveram seus dias de glória. A tabela periódica hoje tem 86 metais. Mas até o século XII d.C., o homem havia descoberto somente 7, todos pesados, conhecidos como os metais da antiguidade. Ouro e prata eram moles e usados para a ornamentação. O mercúrio é o único metal líquido em temperatura ambiente e era muito usado para dissolver ouro e prata. Estanho, chumbo e ferro tiveram importantes funções, mas somente após a era do 7º metal da antiguidade, o cobre. Some of the oldest copper relics are found in a cave outside of Israel where it's very ambiguous sculptural forms and fashioned very skillfully in copper. So there is some sort of circumstantial evidence that states that the fascination for the material and aesthetics and sensibility were the forerunners to the functional utilization of the material. Há aproximadamente 10.000 anos, o cobre se tornou o primeiro metal manipulado pelo homem. Mas ferramentas de cobre eram raras, até a descoberta do refino, o processo de aquecer o óxido de cobre para produzir quantidades melhores e mais puras. So the Copper Age actually started to begin around 4500 BC when they were actually smelting the copper as opposed to finding found metallic copper. O cobre podia ser moldado, martelado e talhado em ferramentas mais fortes que a pedra e o osso antes usados pelo homem. Ferramentas e armas de cobre logo foram aperfeiçoadas com a adição de outros metais. The next stage in development was to combine metals. So, for example, combining copper and tin gave you bronze. It's harder than either copper or tin, so it made superior weapons. Armas melhores significavam a capacidade de conquistar e dominar. Por volta de 2000 a.C., os metais eram essenciais e constituíram forças poderosas que moldavam o destino dos impérios. The early cities were basically built around trade in many of these objects, and one finds tin coming from Anatolia and Turkey, one finds copper coming from Africa. Trade in metals was an enormous part of the economy. Os metais tinham propriedades tão milagrosas que muitos acreditavam que tinham vida. No 3º século a.C., o filósofo Aristóteles teorizou que os metais cresciam da terra como as sementes. Os antigos gostavam da força e da maleabilidade, as propriedades especiais do ferro. Porém, antes de ser moldado, o ferro devia ser aquecido até perto de seu ponto de derretimento, de 1480 graus centígrados. Tal calor era difícil de produzir até o ano 1000 a.C., quando uma nova técnica aumentou drasticamente a temperatura da fornalha. The lever's attached to a bellows. A bellows is an air pump. By blowing air into the fire, we can just about double the temperature. When I put the bar in the fire, it's at a black heat, below 1,000 degrees.
As it heats up, it'll turn red at about 1,000 degrees, then go from red to orange.